Não, filho. Ah, Demorar um pouquinho. eu queria que você acabasse. Logo, logo, tá? Tô com fome. Com fome, quer uma bolacha? Bom dia, pessoal. Quer uma bolachinha? Bom dia, Sora. Peraí. Bom dia. Peraí. Quer uma maçã? Quer maçã? Vou cortar a maçã, você senta lá. Não tem chocolate, tá bom. Qual chocolate? Tá bom. Só tem um pedacinho aqui pra comer depois do almoço. Ó, vamos levar uma maçãzinha. Mamãe, Oi. ó, a gente tem 2 leites. 2 leites, é o meu e o seu. Qual é o seu? O seu é o azul É, o meu é desnatado. e o meu? O seu é ninho de pegar. É porque é o branco. Ó, come maçãzinha. Mais saudável. Come tudo. Se quiser mais, você pede. Fala, galerinha! Tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos, felizes e contentes? Sim, sim? Sim, bom dia! Satisfação vê-los aqui, mesmo assim nos bonequinhos. Deixa eu ver, ah, que bonitinhos. Bom dia! Será que estamos todos presentes? Né? Arthur, Lucas, Isa, Gui, Borba. E aí, Borba? Você tá bem, filho? Tá tudo jóia aí? Como é que tá as coisas? Precisando de alguma coisa? Tudo tranquilo, filho? Precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, hein? Renatinha, Yasmin. Bordinho 1. Cadê o Bordinho 2? Tá aqui, achei Bordinho 2. Graças a Deus. A Ana, Lívia. Faço uma confusão esses nomes, Lívia, Lígia. Eu sei quem é quem, mas na hora faço confusão. Sofia. Mari. É isso. Então somos nós. Que bom. Vamos lá. Deixa eu abrir a apostila aqui. Ontem nós vimos aparelho reprodutor feminino. Ciclo reprodutor. Página 26. Nós corrigimos o ciclo menstrual aí? Foi corrigido? Teve uma sala que eu não corrigi. Abre aí, confere para mim. A 26, Sora, você perguntando? Eu acho. Você passou assim, não parou exatamente pra gente ver, mas você passou, você tá explicando, você passou. Deu pra gente pegar. Tá. Então vamos conferir as respostas de vocês aí. Então aí nós temos o ciclo, né, menstrual, o ciclo da menstruação. Aí ele faz algumas perguntas em relação a essa imagem. Essa imagem aqui, o ciclo, ó, vou deixar as respostas aqui. O ciclo, ele é de 28 dias, ó, ele vem do dia 1 e vai até o 28. Então, esse aqui é de 28 dias. Tem mulheres que têm o ciclo de 30 dias e tem mulheres que têm ciclos menores, de 25 dias, tá? Então, isso vai variar muito de mulher para mulher, tá bom? Isso varia bastante. O normal, assim, o mais comum de acontecer são ciclos de 28 dias, tá? No entanto, até as cartelinhas de remédio, de anticoncepcional,
elas trazem geralmente 28 comprimidos ou 21 comprimidos. Por que 21? Porque aí você toma 21 e descansa 7. Esses 7 dias que você descansa, que você não toma anticoncepcional, você vai menstruar dentre esses 7 dias, né? E aí, depois você começa a tomar uma nova cartela. Então, geralmente, os das cartelas, os remédios são de 28 dias, tá? Em que momento do ciclo ocorre a liberação do óvulo? No meio do ciclo, sempre. Então, nesse ciclo de 28, vai acontecer aqui no dia 14, ó. Olha o ovócito aqui, ó. Se a gente fizer uma linha aqui, ó, vai dar dia 14, tá? Então, no meio do ciclo ou no 14º dia. Ou 14 dias pós-menstruação. São respostas corretas. Em que momento ocorre a eliminação do endométrio? No final do ciclo, né? Então, aqui, ó, quando começa a menstruação, é o começo de um novo ciclo. Então, no final desse ciclo aqui, ó, 28, vai começar a escamar no 28, dia 1 já começa um novo ciclo, tá? Segundo o dicionário, nidificar significa fazer um ninho. Considerando o assunto, você saberia dizer em qual momento usamos a palavra nidação? Qual momento, gente? No momento em que o óvulo mergulha no endométrio, né? Implanta aqui no endométrio. Então, é o momento da implantação do óvulo fertilizado na parede do útero ou na parede do endométrio. Corrijam, deixa tudo certinho. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Garganta. Voz tá falhando. Página 27, gestação e gravidez. A gente falei bastante ontem sobre isso, né? Agora a gente vai falar da gravidez propriamente dito, né? Algumas coisas, vamos dizer assim, nós vamos tratar de um assunto um pouco mais sério agora, né? Então, assim, a gestação, pessoal, é um momento, assim, de extrema importância para a criança, né? As gestações, elas são extremamente... É um processo natural, né? Na maior parte das mulheres se faz de uma forma bem natural, né? E aí a mulher, ela pode ficar grávida em 3 etapas da vida dela. Ou ela fica grávida quando adolescente, na juventude ali, ou ela fica grávida no momento que ela está mais madura, geralmente quando ela está mais casada, já está com mais de 20 anos, né? Lá 25, 22, 20 anos, já é uma mulher casada e já quer constituir a família dela. E aí, geralmente, ela vai nessa idade de querer ter um filho ali planejado direitinho, até antes dos 40, né? E depois dos 40 vem os sustos da gestação, né? Que são aquelas crianças que as mães ficam grávidas pós algum outro... Né, já tiveram filhos, tudo, e aí nasce aqueles filhos que a gente chama de filhos temporão, que vem depois do tempo, né? Às vezes a mulher acha que está grávida na menopausa, né? Algumas coisas nesse sentido. Mulheres que têm filho pós 40 anos, geralmente é assim. Algumas ainda planejam filhos depois dos 40 anos, né? Demora um pouco mais para ter filho e acaba planejando essa criança um pouco mais tarde, né? Esses são os 3 momentos da gestação. Dentre os 3 momentos da gestação, 2 deles são mais perigosos, que é o comecinho, quando você é muito jovem, são as gravidez na adolescência. O Ministério da Saúde, ele lança várias campanhas, né, sobre a gravidez na adolescência. Existem vários programas nas escolas públicas tem também programas que os professores de ciências e biologia desenvolvem no sentido da
preservação disso, né? De prevenir gravidez antes da hora, né? De prevenir gravidez na adolescência. Por quê? Por diversos motivos. O primeiro e principal motivo é a questão de que a menina ainda é muito jovem, que a formação uterina dela, a formação do corpo dela, o ciclo menstrual, os hormônios, eles estão ainda se ajeitando dentro do corpo. Os órgãos da menina estão totalmente sendo formados, o útero é um útero ainda, muitas vezes, um útero mais infantil. Então, assim, hoje a aula, gente, é uma aula um pouco mais voltada para essa prevenção, tá? Para a prevenção da gravidez. É importante a gente falar sobre isso. Se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer algumas coisas um pouco mais diferentes. Mas como é o que tem para hoje, eu não posso deixar de falar, né? A gente tem que falar. Existe uma preocupação muito grande quanto à adolescência, quanto à juventude. Eu sei que tem muitas meninas aí, né? Assim, imagina, você acha que precisava falar disso? Eu sei, imagina, eu sou muito nova. Não, eu beijar, eu? Relação sexual, professor, você tá ficando louca? Infelizmente não, né? Infelizmente o que a gente tem visto, o que a gente tem visto nos hospitais, nos postos de saúde, nas estatísticas, é que cada vez mais aparecem meninas grávidas, né? Meninas mesmo, meninas, adolescentes, jovens grávidas, né? E, assim, uma criança, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte, que a campanha não é contra as crianças, de forma alguma. A criança é uma bênção, né? É uma bênção ter uma criança na vida da gente, né? É muito bom, é muito, muito belo tudo isso, mas, né? Você pula algumas etapas da vida, isso não é fácil. Não é fácil para quem é o pai, a mãe, né? Se os pais ainda têm um relacionamento, se são namorados e ainda assim têm um relacionamento legal, decidem ficar juntos, às vezes não casam, mas decidam ficar juntos, decidam cuidar dessa criança, decidam ter uma família com essa criança, né? Até que as coisas se estabeleçam. Para que isso aconteça, precisa da ajuda dos pais, né? Dos dois lados, tanto o pai da menina quanto o pai do menino, precisa ter ali uma ação conjunta, né? Principalmente da família da menina, porque quem fica grávida é a menina, né? A menina que vai ficar grávida, é ela que vai amamentar, é ela que vai ter esse contato maior com a criança, não tem jeito. Nós mulheres acabamos ficando com essa parte da maternidade de uma forma mais intensa, né? É tudo muito lindo quando a união continua, né? E os pais acabam ajudando os filhos, né, com os netos aí, precocemente falando, né? Isso é tudo muito bonito, né? Mas não é com todo mundo que vai acontecer assim, né? E não é fácil, mesmo com toda essa ajuda. Por quê, gente? Porque é fácil estudar? Vocês acham fácil estudar? Eu não acho fácil estudar. Requer tempo, requer dedicação, né? Aí você vai entrar no ensino médio, esse estudo vai se intensificar, ele vai aumentar. Para quê? Para você passar no vestibular. Aí você passa no vestibular, você acha que terminou? Pelo contrário, vai piorar. Aí você vai ter que se dedicar à faculdade, para a tua profissão, né? E se não é fácil estudar agora, né, no ensino fundamental, imagina na faculdade, né? Então, assim, requer tempo, dedicação, horas e horas de estudo para sair bons profissionais, tá, gente? Tô falando de fazer faculdade meia boca, não. Tô falando de fazer faculdade, né? Faculdade boa, com horas de estudo, dedicação para sair da faculdade excelentes profissionais, né? Isso requer tempo. E aí vem uma criança. Por mais ajuda que você tem, você vai ter uma responsabilidade com essa criança. Você vai ter que educar, você vai ter que cuidar, você vai ter que amamentar, você vai criar outras rotinas com essa criança. Por mais que a avó ajuda, o avô ajuda ali, você é mãe ou você é pai e requer aí um certo cuidado, principalmente para a menina, né?
Então é isso, não é hora, né? Não é momento, né? Deixa para fazer um filho no momento certo, na hora certa, né? Quando tem que acontecer, né? Ah, mas e aí, professor? E se acontecer? Né? Se acontecer. Essa é o grande X dos jovens, né? E se acontecer? Existem 2 caminhos, pessoal. O caminho mais fácil e o caminho mais seguro. Então, a gente tem que ter uma escolha. É tudo uma questão de escolha na tua vida. As consequências vão gerar a partir das escolhas que vocês fizerem. Então, o caminho mais fácil é aquele que a gente faz e depois paga para ver o que está rolando. E vai, né? Tá namorando, tiver vontade de ter relação sexual, vai, acontece, vive aquela vida. Se acontecer, a gente vê o que faz, né? E vai levando. E o outro caminho, que é um caminho um pouco mais longo, que é aquele caminho onde nós decidimos esperar o momento oportuno para que tenha aí uma relação sexual. Nós vamos ver na próxima aula os métodos contraceptíveis. O que nós podemos fazer para evitar uma gravidez? O que nós podemos fazer para evitar uma doença sexualmente transmissível, uma doença que pega pelo ato sexual, né? Nós vamos ver como faz para, né? Mas nenhum dos métodos são 100% eficazes, né? Nós temos aí 1% de chance de acontecer a gravidez, mesmo usando os métodos contraceptíveis, mesmo usando remédio para não engravidar, mesmo usando preservativo masculino, mesmo usando, né, fazendo tabelinha, mesmo, sabe? Existem várias coisas que a gente pode fazer para evitar uma gravidez indesejada, né? Não naquele momento. Mas nenhum deles são 100%. Então, nesse caso, pessoal, você pode cair nesse 1% aí. É uma questão de jogo na loteria, né? Então, gente, o esperar é o melhor, né? Essa aula que eu tô dando para vocês, eu falo no estado também, né? Eu sou cristã e eu acho que nós devemos esperar o momento certo. A relação sexual é algo assim muito íntimo, muito sensível, né? É algo assim extremamente. Imagina, você entrega uma parte do seu corpo para um homem ou vice-versa. Precisa ser um momento de muita união, né? Não é uma coisa assim para ser feita com qualquer um, né? E aí tem isso, tem essa questão. Aí tem a questão de que se fica grávida, né? Aí tem a questão, será que a gente consegue? Será que eu consigo sobreviver com o que eu ganho? Será que o meu salário dá para criar um filho? E aí vem um monte de outros fatores, né? E fora o risco que a menina sofre por ter uma gravidez na adolescência, né? Risco esse que eu falo físico, né? De aguentar uma gestação e tudo mais, porque ainda ela vamos dizer assim, que ainda dentro do corpo dela pode ser perigoso para ela gerar um filho, né? É um risco para a menina. É um risco para a menina e é um risco para uma senhora, por exemplo, ter um filho, né? Na verdade, existe risco em todas as idades, mas nas extremidades o risco é maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? A gente precisa falar disso de uma maneira aberta. Eu preciso jogar limpo com vocês na questão dessa gestação, né? Na questão de tudo que pode acontecer. Então, na verdade, o melhor a se fazer é planejar, né? Então, tirando os extremos, o meio do caminho ali, que são mulheres de 25 a 40 anos, geralmente elas planejam as gestações. Alguns de vocês, por exemplo, como eu, não foi planejado, aconteceu, né? Às vezes os pais já tinham um filho, acabou ficando grávida de você, assim como ficou de mim, mas já estava dentro de um casamento, já estava dentro de um relacionamento, já estava dentro de uma consequência de família, né? Estava já com a família montada, assim. Dificilmente uma menina tem umas lerdas que ainda fica grávida 2 vezes, solteira, né?
tá lá, fica grávida na adolescência, e aí daqui 2, 3 anos, às vezes 2 anos, fica grávida de novo. E de outro menino, e de que nem é marido, de que nem... Acontece? Acontece. Né? Infelizmente acontece. A menina ficou grávida na adolescência e fica grávida de novo, né? Às vezes acontece, né? Não aprendeu que é tão difícil criar um, agora tem que criar 2, né? Então, acontece, vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Será que está preparado? Será que você está preparado para isso? Né? Esses dias eu estava no mercado e eu encontrei uma aluna minha do estado, uma menina, uma adolescente, 16 anos, acho que está no 2º ano do ensino médio, eu conversando com ela, pá. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, professora, tô meio chateada, tal. É, que foi? Ah, então, meu namorado largou de mim. O que aconteceu? Então, eu achei que estava grávida, fui contar para ele, e ele deu no pé, falou que o filho não era dele, e foi embora, e me deixou sozinha. E aí eu achei que estava grávida, mas eu esperei mais um tempo, tal, nananã, e minha menstruação não descia, e eu todo momento pensando que estava grávida, com medo de contar para os meus pais, nananã. Aí desceu para mim, veio para mim. Então era um alarme falso, né? Aí ela falou assim: olha, professor, e se eu tivesse realmente grávida, né? Agora eu ia estar grávida, sozinha, meu filho não ia ter pai, tem pai, mas não assume. Aí eu ia ter que correr atrás desse homem, desse garoto, ia ter que ficar fazendo exame de DNA para ganhar uma pensão mais ou menos, né? Que não cria uma criança, pensão. Aí eu falei para ela, eu falei, então, Deus está te dando mais uma oportunidade de não errar de novo. Porque olha só, você entregou sua vida, você entregou uma preciosidade para um menino que você acreditava que gostava de você, que você gostava, e acabou que o que aconteceu? A hora que veio a responsabilidade, ele saiu fora. E quem que vai ficar com o neném, né? Aconteceu de que você não estava grávida, mas você já pôde perceber quem é ele, né? Quem é esse rapaz? Que caráter tem esse homem para ser um pai de família, né? Então, existe, pessoal, meninos e meninas. Existem pessoas e pessoas. A gente só conhece as pessoas de fato quando as coisas acontecem. Então, às vezes, você pode dar sorte de ficar grávida e o seu namorado assumir essa criança, ter um relacionamento de família com ela, né? Continuar namorando ou casar, né? Ou não casa, mas continua namorando até as coisas se estabelecerem para depois firmar um casamento, cuidam da criança junto e tudo mais, né? Mas tem casos que a menina acaba ficando sozinha com a responsabilidade. E tem casos também o contrário, que a menina tem o filho, entrega para o pai e se manda. E a responsabilidade fica para o pai, que é um pouco mais raro, mas acontece. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, gente, a cada ano que passa, a cada dia que passa, os números aumentam cada vez mais. Número de quê? Número de meninas grávidas na adolescência. Por que uma menina fica grávida na adolescência? Com tanta informação que existe. Será que existe tantas informações assim? Será que as meninas e os meninos estão entendendo a gravidade de uma gestação na adolescência? Por que cresce tanto número de crianças tendo outras crianças, né? E o Ministério da Saúde cai em cima, porque as estatísticas só sobem, né? As estatísticas só crescem. E aí? Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Por que o número de adolescentes crescem, de gestações na adolescência crescem a todo momento? Alguém gostaria de me ajudar aí? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? O que vocês acham sobre esse assunto, né? Um assunto extremamente importante na idade de vocês, e que a partir de alguns anos aí, talvez, né? 2, 3 anos, vocês vão começar a sair, se envolver com outras pessoas, né? E aí, o namorado, muitas vezes, né? O corpo, gente, o hormônio
né? Ele pede a relação sexual. É algo natural, é fisiológico, é hormonal. Então, você tem que saber brecar. Você tem que saber falar, não quero, não é o momento, né? E muitas vezes acaba acontecendo, e aí quando vem engravida, e aí pronto, a coisa já aconteceu. Existe abuso? Sim, existe abusos sexuais, né? Mas infelizmente as estatísticas mostram que o número de jovens e adolescentes grávidas não é por conta de abuso sexual, é namorinho mesmo. Hoje o namoro, ele mudou, né, gente? Não deveria. E vocês não devem ceder, né, a esse tipo de namoro. Hoje o namoro, ele não fica no beijo e abraço. Ele não fica na ida no cinema, no tomar um sorvete, no conversar e passear e andar de bicicleta, ou, né, sei lá. Ele não fica nisso, né? A maior parte dos nossos jovens e adolescentes, eles fazem a opção de namorar e pós, assim, meses de namoro, já entram para a vida sexual, né? E não deveria ser assim. A maior parte dos nossos jovens ficam grávidas, né? Com relação sexual consensual. Ficam grávidas porque tiveram relações sexuais com garotos, né? Que eram aí namorados e pior, só ficantes, né? Quantas meninas ficam grávidas em festas, baladas, né? Porque conhece um cara, começa a beijar, o negócio fica mais quente. Tem relação sexual no meio do baile, esses bailes loucos da vida aí, tem de tudo, né? Exatamente, o namoro precoce, né? Tudo tem tempo, pessoal. Tudo tem um momento, né? Hoje em dia, entre vocês, a maior parte de vocês, né? Fica nessa... Os meninos são muito assim, né? É a questão do machismo, né? Que precisa acabar, né? Ele existe ainda, mas precisa acabar. Ah, já tem 13 anos, 14 anos, nunca beijou na boca. Ah, tu é homem, você não é homem nada. Fica lá, fica com ela, não sei o quê. Aquele empurra-empurra, aquele jogo-jogo, né? Então, assim, hoje é bonito quem beija mais, quem sai mais, né? A menina que conhece mais garotos, a menina que beija mais, né? Não sei o quê. Tudo fica à vista, falar, todo os meninos ficam em cima. E aí ninguém vem atrás de você porque você é tranquila, porque você quer estudar, porque você quer outros tipos de coisas. Gente, né? Pode beijar na boca, pode namorar, não tem problema. Só que a palavra, essas palavras hoje, beijar, ficar, namorar, ela se resume em relação sexual. Para, né? Não pode. Não é para acontecer. Vocês são muito jovens. Pode ser que vocês estejam pensando hoje, nossa, a professora falando isso, eu só tenho 13 anos. Gente, tem meninas de 9, 10 anos tendo relação sexual. Eu dou aula em 6º ano para o estado. Eu tenho alunas lá que não são virgens mais. Né? Porque ficou muito comum, muito usual, e não pode. Tudo tem um momento. Quer namorar? Namore. Mas namora, não tem uma relação sexual. A relação sexual não faz parte do namoro, não, ou pelo menos não deveria fazer parte, né? Ao meu ponto de vista, que é o ponto de vista biológico, é o ponto de vista de todos os problemas que podem acontecer nessa gestação, né? Uma gestação, pessoal, ela tem que ser planejada, ela tem que ser... a mulher deveria, antes de engravidar, ir no médico, fazer os exames,
de sangue para saber se não tem nenhuma doença, levar a carteirinha de vacinação no posto para ver se todas as vacinas estão em dia. Sabia que se uma menina ficar, uma mulher, qualquer mulher ficar grávida, tanto na adolescência quanto na fase adulta, ficar grávida e pegar rubéola é uma doença, um vírus que entra, pega assim do ar, entra no corpo da mulher, dá uma vermelhidão, parece catapora, mas não é ferida, é só um vermelhidão, manchas vermelhas na pele toda, dá um pouco de febre, mas dentro de 10 dias o sistema imunológico faz, o anticorpo vai lá, mata, fica tudo certo. Só que se a mulher pegar a rubéola e tiver grávida, vamos supor, eu tô grávida e pego rubéola. Gente, em mim não vai acontecer nada. Mas o vírus passa via placentária para o bebê. Sabe o que pode acontecer com o bebê? O bebê pode nascer, no mínimo, cego. Pode nascer surdo. Pode nascer cego e surdo. Um vírus extremamente simples. Que se a mulher tomar vacina antes de engravidar, ela não corre o risco da criança ter esse tipo de vírus. Como é que eu vou saber se eu vou ter rubéola ou não na gravidez? Não dá para saber. Por isso que tem que planejar. Por isso que tem que tomar todas as vacinas. Por isso que tem que fazer os exames de sangue. Posso ser casada, do nada peguei sífilis. Sífilis é uma doença infecciosa, uma doença que pega via sexual. Se eu tiver sífilis e eu ficar grávida, eu passo para o bebê. O bebê nasce com má formação. Pode nascer sem uma perna, sem um braço. Pode nascer sem o globo ocular. Então, gente, é grave, né? Então, assim, olhando para vocês, todos, né, em sala, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito, cada um loiro, moreno, né, negro, cada um com as suas particularidades, nós somos tão diferentes. Mas vocês são saudáveis, vocês não têm problemas graves, nem neurológicos, nem fisiológicos, nem locomotor, né? Então, assim, tem que acordar saltitante. Vocês acordam tudo morrendo. Tem criança que precisa de aparelho para respirar, tem criança que não consegue andar, tem criança que não enxerga, tem criança que não ouve, tem criança que tem problemas gravíssimos mentais, que não conseguem aprender, que vivem, né, numa cama, vegetando. Vocês já foram nesses lugares, tipo a ACD? Vocês já foram nesses lugares que tem crianças especiais, crianças que têm problemas neurológicos porque passou da hora de nascer, ou a mãe contraiu alguma doença que poderia ter sido evitada se tivesse feito uma gravidez planejada, ido ao médico fazer os exames, tomado as vacinas necessárias. Quantas crianças têm tantos problemas hoje por falta de planejamento, né? Então, vocês um dia vão ser mães, vão ser pais. Às vezes, você pode planejar tudo e pode acontecer dessa criança, do seu filho ter algum tipo de, né, nascer com alguma sequela, alguma coisa. Mas a porcentagem se inverte, né? É mínimo que pode acontecer algum tipo de erro quando a gente planeja uma gestação. Então, gente, a gente tem que planejar, fazer as coisas certas, no momento certo, na hora certa, né? No momento que eu tenho uma relação sexual com o meu namorado, eu preciso ter maturidade para entender que eu posso ficar grávida. Para ficar grávida, gente, basta ter relação. Então, você não está isento de engravidar alguém se você não tomar os cuidados. E se tomar os cuidados, pode acontecer também. Então, a gente precisa virar o jogo, a gente precisa mudar a estatística. Qual é a mudança na estatística? Né? Fazendo do namoro e não fazendo do namoro relação sexual. Vocês precisam ser jovens e adolescentes conscientes.
não é o momento, não é a hora. Ah, aí o menino vai namorar uma garota mais saidinha, né? Aí a menina começa a querer, né? Aí ele fala, não, não é a hora. Aí ele é viado, né? Não, ele não é viado, ele é consciente. Não importa o que as pessoas falam, importa é a sua vida. Quem vai ter essas consequências é você, não é os outros, né? E a menina também, vice-versa, né? Não é não, né? Não quero, não é o momento. Vamos namorar, gente. Namorar é se conhecer, é sair, passear. Vocês têm a vida toda pela frente, a juventude, as festas, os churrascos, os encontros, né? Essa é a fase. Faculdade é tudo de bom. Pensa num lugar gostoso de fazer amizade, de aprendizado. Nossa, é top demais. Mas você não precisa pular as etapas, né? Então, cuidado. Precisa ser planejado. Vocês meninas têm que fazer todos os exames antes da gestação, tomar as vacinas, né? Fazer o acompanhamento que é o pré-natal, né? Porque senão pode acontecer erros, né? Problemas graves, que você vai levar isso para o resto da vida. Então, ter um filho saudável é fácil cuidar? Não. Tem toda uma responsabilidade. Agora, imagine você cuidar de uma criança especial. Uma criança que nasceu, que passou da hora de nascer, ou porque teve uma doença viral, ou porque a mãe usou droga, ou porque a mãe usou álcool, ou porque fumou na gestação, né? Então, tantas coisas podem acontecer, e aí você nasceu uma criança especial, uma criança que requer muito mais cuidado, não é fácil, né? Então, a gente tem que tentar evitar tudo isso, mudar as estatísticas, e a gente só tem um jeito de fazer isso, se preservando, se cuidando e planejando uma vida, né? Então, extremamente importante que vocês pensem muito nisso. Quando vocês ficarem mais jovens, vocês vão ter contato, né? Com os namoros, cuidado com os namoros, né? Cuidado com se entregar para as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado. A gente só conhece a outra pessoa depois que acontecem as coisas. Olha minha aluna, né? Tá quase em depressão, porque acreditava naquele menino, acreditava que ele era uma boa pessoa, uma pessoa de bem, uma pessoa boa, aparentemente, mas na hora da responsabilidade ele, vazou. Ela teve a sorte de não estar grávida, né? Mas poderia estar e ter que assumir isso de forma sozinha, né? Então, pensem bem, cuidado com os namoros precoces, né? Cuidado para não pular as etapas. Cuidado, curtam a vida de vocês, adolescência, juventude, saiam bastante, brinquem bastante, namorem bastante, mas sem relação sexual. Não é necessário chegar nessa parte tão íntima assim, certo? Façam as coisas certas, gente. Vocês vão colher só bênção para a vida de vocês, né? Quando a gente faz as coisas certas, a gente colhe coisas boas para o nosso futuro. É só bênção que vem. Quando a gente faz coisa errada, a gente acaba colhendo isso, né? Então, às vezes você tem sorte de engravidar de uma pessoa legal, que vai assumir, né? Mas não é essa sorte, não é para todo mundo, não. Então, para saber, tem que acontecer. E aí você vai pagar para ver? Melhor não, né? Melhor esperar. Né? Existe uma campanha muito grande aí para isso, né? Esperar faz bem, né? Eu optei em esperar, né? Não temos que ter vergonha disso. Não temos que ter vergonha que eu tenho 22 anos, 23, 24, 25 anos e sou virgem. Isso não deveria ser uma vergonha.
Isso deveria ser algo visto como algo muito positivo, né? E hoje em dia é vergonhoso o contrário, é vergonhoso quem nunca beijou, quem nunca namorou, quem nunca teve relação sexual, né? Deveria ser assim. Não é a naturalidade da vida, né? Então, tudo tem seu momento, tudo tem a hora certa. Vocês não têm que se envergonhar, né? De que nunca beijou, de que nunca saiu com nenhum menino ou menina. Tudo tem momento, tudo tem a hora certa, o momento certo. Vocês têm uma vida inteira pela frente. E não tem que ter essa pressa, né? Tem que viver intensamente cada uma das fases da vida de vocês, né? Viver uma boa infância, viver uma boa adolescência, uma boa juventude, para quando você chegar na fase adulta, você possa colher todos os bons frutos que vocês fizeram. Vocês estão em tempo de brincar, estudar, sair, passear, se divertir, não se preocupar com conta, não se preocupar se tem comida na geladeira, ou se você tem dinheiro para pagar energia, ou se tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Não é essa a preocupação de vocês. A preocupação de vocês é estudar. Eu preciso estudar para ter uma boa vida. Deixa o meu pai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. A minha é o quê? Ser um bom filho, uma boa filha, estudar, apresentar boas notas para o meu pai, ele ter orgulho de mim, né? Eu fazer coisas que eu posso fazer, que é arrumar o meu quarto, dar uma limpada na casa, lavar uma louça para minha mãe que está trabalhando o dia todo, levanta essa cama, levanta essa cadeira, levanta esse sofá e vai fazer alguma coisa da vida, vai ajudar, seja proativos, sabe? Tanta criança queria levantar do sofá e não consegue, porque não consegue andar. Tanta criança querendo ver a natureza, querendo sair para contemplar o belo e não pode enxergar. Tanta criança gostaria tanto de aprender e se formar e ter uma profissão e não consegue, porque não, né, tem problemas mentais graves. Visitem, pessoal. Vão um dia. Deixa passar essa pandemia, mas vai um dia na ACD. Olha, não precisa passar muito tempo, não. 5 minutos. Vai lá, entra na recepção, dá uma olhada assim, ó. E vejam as crianças que vão lá. Vocês precisam começar a olhar para vocês como pessoas excepcionais, brilhantes, saudáveis e que vocês são. Vocês têm tudo. E não aproveitam, né? Vocês precisam começar a agradecer as pequenas coisas, sabe? Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado por eu poder respirar sem precisar de ajuda de um aparelho. Obrigado por eu poder sentir o gosto do chocolate, o gosto do alimento, porque eu posso mastigar, porque eu tenho esôfago, porque eu tenho estômago. Obrigado, Senhor, por poder fazer cocô e não precisar usar uma bolsa de colonostomia, né? Obrigado, Senhor, por eu poder fazer xixi, né? São coisas tão pequenas, gente, mas tem tanta gente nesse mundão que não consegue fazer um cocô porque não tem intestino, não consegue fazer um xixi porque não tem bexiga, não tem uretra, nasceu com malformações, né? Crianças, olha, poderia ficar aqui falando para vocês o dia todo, mas eu não vou ficar falando não, tá? Pensa, só pensa. Pensa, reflitam e contemplem quem vocês são. Vocês tiveram uma boa gestação, vocês foram crianças saudáveis, crianças amadas, crianças que têm família, né? E se por algum motivo aí, eu não sei se algum de vocês são filhos adotivos, né? Foram adotivos, nós estamos no mês aí de contemplar a adoção, né? Existe uma campanha aí esse mês de novembro, que é a campanha de que eu fui adotada e não sou adotada, eu fui adotada e isso é excepcional, né? Porque existem pessoas que aceitam cuidar e amar uma pessoa que não foi gerada, mas que é um filho assim como, né? Qualquer outro, né? Então, essas coisas que a gente deve agradecer a Deus, né? Então, nós temos tantas coisas a agradecer.
E a gente reclama tanto, né? A gente reclama daquela espinha que nasce, a gente reclama daquele cabelo, a gente reclama que o meu olho não é azul, porque ó céus, ó vida, né? Sendo que a gente pode inverter a situação e contemplar quem você é, né? As maravilhas que você tem na sua vida. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que os nossos pais podem nos fornecer. E assim, isso não tem preço. Ninguém vai conseguir tirar isso de vocês, entende? Então não precisa ter pressa, não precisa ser, né, aquilo que você não é. Muitas vezes a gente vai para uma relação sexual porque a gente acha que é um ato de amor, né? Ceder para o seu namorado, ceder para sua namorada, porque ela quer muito, ele quer muito e você não queria, mas ele quer tanto, que você ama tanto ele, que você cede. Isso não é amor, né? Amor não é isso, né? Então, assim, se você já entra numa relação onde o outro quer que você faça uma coisa que você não quer, né? Que você não queria, pelo menos no momento, não era algo que você queria, eu queria esperar, mas ele quer tanto, né? Então já começa por aí, você já está cedendo algo que você não queria. Será que é bom isso? Será que ele gosta mesmo tanto assim de você? Né? Então são perguntas aí que ficam na nossa cabeça quando a gente é jovem, adolescente, e é por isso que a gente tem que olhar para nós, nos cuidar, né? Para que a gente não se arrependa, né? De pular as etapas aí. Pode ser uma bênção, né? Um filho. E muitas vezes as coisas acabam se ajeitando, mas não deveria, né, gente? Tudo há seu tempo, seu momento, a hora certa. E eu acho que quando a gente planeja as coisas, elas acontecem da melhor maneira. Tá bom? Então, era isso. Depois vocês têm aí toda a formação de gêmeos, né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu só vou repassar 2 conceitos importantes de gêmeos para a gente acabar, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre inseminação artificial e DST ou IST, né? Que é doenças ou infecções sexualmente transmissíveis e os métodos para não ficar grávida. Tem 2 tipos de gêmeos que mais acontecem, que são os gêmeos idênticos. Então, lá na trompa, né? Eu vou fazer uma trompa bem grandona aqui, ó. Lá na trompa tem um óvulo, né? Liberou um óvulo no mês. Aí teve a relação sexual, os espermatozoides vão correndo. Chegou lá um óvulo e um espermatozoide. Eles vão se unir. Aqui eu tenho 23 cromossomos, aqui eu tenho 23. Eles vão se unir e vai formar um embrião de 46 cromossomos. Ok? Ovo ou zigoto. Esse camaradinho aqui é uma célula. Ela vai começar o processo de mitose, que foi que nós vimos lá no primeiro bimestre. De uma célula formam 2 geneticamente idênticas. Ok? Então vai começar a fazer isso. Os gêmeos idênticos, são iguais. Na hora de fazer essa divisão, tá vendo que a célula ficou grudada? Então, ela é assim, uma célula formam 2, de 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ela vai formando o embriãozinho. Na primeira divisão celular de um gêmeo idêntico, essa célula, em vez dela ficar grudada, elas se separam. Os gêmeos idênticos é considerado um erro de divisão celular. É considerado um erro de mitose. Em vez dessa célula ficar grudada, como aqui, ela se desgrudou. Era para ser uma criança. Era para ser uma. Mas ocorreu esse erro e eles se separaram. Aí essa célula começa a se dividir, essa também, formando 2 crianças
geneticamente idênticas. Se eu pegar o DNA de uma criança, igual no 8º C tem 2 meninos gêmeos idênticos, o Daniel e o Gabriel. Eles são gêmeos idênticos. Se eu pegar o DNA do Daniel e o DNA do Gabriel, é igualzinho, sem pôr nem tirar. É idêntico. É como se fosse um clone. Geneticamente falando, eles são um clone. Não muda nada. A única coisa que muda, gente, são as impressões digitais, que a ciência não explica. Por que que gêmeos idênticos com o mesmo DNA têm impressões digitais diferentes? Não sabemos. Só existe uma explicação. Deus é perfeito, né, gente? Deus é perfeito e ele deu um jeitinho de fazer uma diferença que seja para trazer a individualidade para cada uma dessas crianças. E a única coisa que os diferenciam é as impressões digitais, tá? Pode acontecer mais de 3, 4, 5 crianças geneticamente idênticas? Já aconteceu, mas são casos extremamente raros, são raríssimos. Eu acho que teve um caso ou 2 no mundo todo, tá? No modo natural, de um modo geral, as crianças são gêmeas idênticas, são 2. São chamadas de idênticos ou univitelinos. Essas crianças têm o mesmo DNA, tá bom? Elas vão dividir a mesma placenta, tá? Elas vão ter o mesmo tempo, tudo bonitinho. Ou é 2 meninos ou é 2 meninas, são geneticamente idênticos. Gêmeos fraternos, que são gêmeos diferentes, de um modo natural, a mulher ovula dos 2 lados. Tipo, esse mês era para ovular daqui, ela não ovulou. Aí, no próximo mês, ela ovula desse lado e desse lado. Aí tem 2 óvulos e 2 espermatozoides. Vai espermatozoide para lá, espermatozoide para cá. Os 2 óvulos e os 2 espermatozoides fecundam e formam 2 crianças geneticamente diferentes, que vão se fazendo divisões celulares e vão formando 2 crianças geneticamente diferentes. Pode ser um menino e uma menina, 2 meninos, 2 meninas, mas totalmente diferentes. Cada um vai ter a sua placenta. São gestações no mesmo útero, mas com placentas diferentes, DNAs diferentes, são óvulos e espermatozoides diferentes. De uma maneira natural, geralmente são 2. Pode acontecer de eu ter gêmeos fraternos, 3, 4, 5, 6. Já teve casos de 8. Uma mulher que gerou 8 crianças ao mesmo tempo. Raríssimo, um caso ou outro, tá? Geralmente, acima de 3 é inseminação ou fertilização in vitro, que a gente vai ver como acontece, tá? Os meninos, os bordinhos tá aí? Vocês são de inseminação ou não? É natural? Cadê eles? Natural. Então, de uma certa forma, né? Existem muitas crianças que nasceram 2 de inseminação. Às vezes, o que é inseminação? Sabe esse encontro do óvulo com o espermatozoide? Não acontece. A mulher ovula num dia, tem relação sexual no outro dia, ela não sabe que dia está ovulando, e aí ela tenta, não consegue, o encontro não acontece de forma natural. E aí ela vai no médico fazer a inseminação ou fertilização. E como é um procedimento muito caro, o médico geralmente faz mais de um embrião. E aí nasce 2, 3, 4. Aí vai depender do casal, quantos eles querem ali. Mas geralmente nasce de 2. Por quê? Porque o médico sempre implanta no mínimo 2. Porque se um der errado, o outro tá lá. Então é um procedimento que geralmente é feito mais de um, tá? Mas de uma maneira natural é assim. Então os bordinhos aí são 2 óvulos, 2 espermatozoides. A única coisa é que eles compartilharam do útero no mesmo momento. Mas geneticamente falando, eles são diferentes. E é super visível, né? A Bia e o Eduardo são totalmente diferentes. Não só porque um é menina e outro é menino, mas também fisicamente eles
tem bastante diferença entre eles, tá? Então, é isso, tá? Quando esses gêmeos são idênticos e eles acabam ficando grudadinhos por uma celulinha que seja, se essa célula se for uma célula do crânio, eles nascem idênticos, mas grudados no crânio, ou grudados no tórax, ou grudados nas costas, que são gêmeos que nascem unidos, né? E aí, nesse caso, tem alguns casos que dá para fazer a cirurgia para separação dos gêmeos, e em outros casos, eles compartilham de artérias, nervos e cérebros juntos, que o médico geralmente não faz a separação desses gêmeos, né? E aí eles ficam unidos para o resto da vida. Existem alguns casos de separação que foram muito positivas. Nos Estados Unidos, teve umas separações que foram muito bem sucedidas, né? Mas são casos raros, tá? No Brasil, não teve nenhuma separação de gêmeos tifógamos que fosse tão grudados assim, né? Geralmente só pela pele ou músculo, aí o médico faz os exames, vê as imagens, tá grudado? Tá, mas como que tá esse grudado? Tá grudado só na pele? Tá grudado na pele e no músculo? Tá pegando a artéria juntas? Tá nervo? Aí o médico vai ver, e aí dependendo dessa união, tá para separar, tá? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida de gêmeos? Então, aí na apostila de vocês, só para terminar, tem aí ó, as imagens, né? Os menininhos aqui idênticos, aqui menino e uma menina, ó, separados, e aqui os tifópagos ou unidos, que são aqueles que são idênticos e eles acabam nascendo grudados, né? Ou pela cabeça, ou pelas costas, ou pelo tórax, tá bom? Aqui já é a próxima aula. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, boa semana para vocês, ótimo dia, contemplem a vida, sejam felizes e até semana que vem. Beijo! Até mais! Oi! Que homem mais feio! Esse, difícil contemplar o belo com ele, hein?